Agora, voltando ao jogo de ontem, então, né, para seguirmos, depois a gente vai retomar a seleção brasileira, porque tem uma do Edinaldo aí também e as federações, que é muito interessante a gente colocar em pauta aqui ao longo do programa, né? Mas o jogo atendeu também a expectativa que tu tinha na partida, Pretzel? Eu vou remar um pouco para trás, viu? Eu não estou reclamando, mas o Inter não ataca, isso me preocupa muito. E tem a frase do saber sofrer, que eu acho que ela é chata. Eu não gosto. Ela é chata, ela é retrógrada, certo? Porque saber sofrer o quê? Nada mais é do que se defender, jogar todo atrás. Mas sabe o que eu acho, Précio? Esse é o meu pensamento, Benfica. O Inter não ataca, cara. Não, mas o Inter não ataca. O Inter tem jogadores de ataque e não ataca. E isso é um problema. Esse negócio que o time se recusa a perder, só me permita... Claro. Se recusa a perder, uma hora vai perder, cara. Não vai conseguir achar um gol como achou ontem. Isso é discurso quando tá dando tudo certo, né? Aquelas frases mas vamos combinar, isso tá fazendo parte do Inter, né? Não, claro. Agora, eu só discordo da questão de não atacar, porque ontem o Internacional teve vários contra-ataques estragados pelo Borré. Mas ele joga no erro do adversário, né? Claramente jogando no erro do Bahia. Mas fora de casa, eu acho que tem que ser assim, né? Dependendo do adversário. Especialmente isso, né? Dependendo do adversário. Contra o Grêmio não foi assim, né? Ganhou 2-0. Passou por cima. Mas é que contra o Grêmio, no comparativo com os outros adversários, que daí é o jogo de ontem. O Bahia joga mais que o Grêmio. Exatamente. O nível de enfrentamento pro Inter. Mas não vamos minimizar o tamanho de um Grenal, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Não, é que eu não tô diminuindo. É que assim, não é o Grenal em si. O Inter chegou num local onde ele não ganha, certo? E atropelou o adversário numa final de campeonato. Ninguém tá minimizando o Grenal. O detalhe é o seguinte, é que o Grêmio hoje é um time desestruturado, ao contrário do Bahia. Ok, mas se o Inter atacasse um time bem organizado. Quando o Inter atacou o Bahia, quando tentou atacar, o Bahia apresentou também problemas defensivos. Pro jogo de contra-ataque, eu concordo com o Benfica. O Internacional perdeu oportunidades pelos seus erros. O Inter poderia ter matado o jogo no contra-ataque. No primeiro tempo em cima até dessas falhas defensivas do Bahia, que não tem uma defesa sólida. E não né? só no contra-ataque, o goleiro quase entregou também na primeira etapa, no lance do Vitinho, que depois conseguiu salvar o Bahia. Eu pego, Xandão, nesse ponto que tu diz que falta atacar o Inter, eu vejo que é muito o contexto do jogo, porque o time do Inter, com o Roger, pra mim uma das principais virtudes é que o Inter consegue se adaptar àquilo que o jogo pede. É claro que o parâmetro que nós temos os últimos 2 jogos, contra o Bahia e contra o Flamengo, adversários de altíssimo nível. Se o Inter fosse daí um time propositivo, com a posse de bola, de tentar atacar a qualquer custo, ou tentar se impor, tu imagina tu enfrentando um time contra o Bahia tendo espaço. Mas o atacar a qualquer custo é por não, perfeito, tua conta, irmão. Não, perfeito. A frase é tua. Não, o Roger não é um treinador desorganizado. Eu acho atacar qualquer tudo o Roger. Mas só deixa eu entrar agora na tua frase. Atacar a qualquer custo. Não, o Inter é um time organizado, isso é inegável. Agora, com os jogadores que tem, não tem como atacar com organização, é isso que eu quero dizer, claro que tem. De ir pra cima do adversário, sim. Eu não tô tirando o ponto ganho, pra mim foi um ponto gigantesco ganho, gigantesco. E Libertadores é o seguinte, se tu fizer, não é nem lição de casa, que eu também não gosto, que jogar em casa parece que é fácil, né, porque joga em casa, mas é tão difícil quanto, apesar da torcida ao lado. Então eu acho que um ponto ontem foi fundamental e espetacular. Mas eu acho que o Inter não pode ficar tão atrás assim. Escapou de perder pro Flamengo e escapou de perder pro Bahia. Tá? Mas somou 2 pontos contra adversários muito bons, ok. Mas dá pro Inter atacar mais e jogar mais pra mim, na minha concepção. Até porque o Inter tem jogadores para isso, né? Eu gosto muito quando o Inter avança suas linhas e força o adversário ao erro. Ele chega até de forma agressiva. O Internacional, ali no começo do jogo, chegou a fazer isso. O Bahia estava meio com dificuldade para sair para o jogo, né? Que é difícil sustentar por muito tempo isso, né? O Inter tentou aquela pressão inicial, tanto que nessa pressão recupera uma bola ali no erro de passe do Ronaldo. E aí depois o Vitinho acaba desperdiçando a chance, né? Então, só que o jogo de 90 minutos é muito longo, né? Para conseguir manter essa mesma pressão, essa mesma marcação forte lá em cima durante muito tempo, ainda mais jogando fora de casa e contra o adversário de qualidade, que se acerta uma saída, aí tem o campo aberto também e muita velocidade dos seus jogadores para chegar no gol do Inter. Eu entendo essa cobrança, mas assim, contra Bahia e Flamengo, eu acho justo a maneira que o Inter jogou. Fosse, sei lá, um jogo fora de casa de Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, aí beleza. Contra o Mirassol tu não pode ficar se defendendo mais do que
atacando. Agora... Só tem o Reinaldo, hein? Perdeu o pênalti na primeira Mas tá perdendo pênalti, né? Então já muda agora, um pouquinho. Não é mais o mesmo, Reinaldo. Não é mais o mesmo. Nessa situação, Flamengo, o Bahia na estreia da Libertadores, aí eu acho que faz parte o Roger tomar um pouco mais de cuidados defensivos, colocar o Fernando mais ali entre os zagueiros, né? Que ele explicou ali para se proteger um pouco mais. Acho que vale ressaltar também o bom jogo do Antony, né? Porque se tinha dúvidas ali, sem Rocher eu era um dos que dúvidas. Eu acho que achei que o Internacional ia correr sérios riscos sem a experiência do Rocher. E gostaria de ver o Antony sendo testado em competições mais duras. Ontem eu acho que ele passou no teste. Foi testado bastante até em algum momento ali. Agora tem um detalhe seguinte, que eu acho que isso só aconteceu porque ele vinha jogando. Sim, se ele tá frio, sem ritmo, ia ser difícil pra ele. O jogo de ontem e o jogo contra o Flamengo, eles têm uma semelhança acima de tudo. O Inter fez um jogo estratégico. O Inter fez um jogo estratégico para ter o resultado e não dar espaço para o seu adversário e apostar na individualidade no contra-ataque. O Inter teve possibilidade de criar outras chances, pecou nas finalizações, nas chances que teve. Para mim, vale muito mais pelo resultado. Eu não posso desconsiderar o contexto de enfrentar um Flamengo fora de casa, no Maracanã. O Flamengo que hoje é o principal time do futebol brasileiro. O Inter saindo na frente e fazendo um jogo estratégico para ter, acima de tudo, o resultado. E uma estreia de Libertadores da América. Eu não consigo cobrar o Roger com relação a isso. Pelo contrário, eu valorizo porque o Inter, a cada jogo, demonstra que é um time que é maduro e, acima de tudo, é um time que se adapta àquilo que a partida pede. E até porque se há uma frustração, de certa maneira, o Inter poderia ter atacado um pouco mais e, em alguns momentos, talvez, ali ter acertado mais essas jogadas de combinação ofensiva, mas a frustração é muito maior do outro lado, né? Certamente o torcedor do Bahia hoje tá desolado, assim, frustrado, estreia na fase de grupos da Libertadores. Ganhando de 1-0, jogando bem, porque o Bahia jogou bem, né? Vendo que o Nacional de Medellín já fez 3-0 no Nacional do Uruguai. O próximo jogo agora é contra o Nacional lá no Uruguai. E o Bahia não fez aí, nesse caso, o dever de casa, né? Vai ter que somar 3 pontos fora agora, para equilibrar de novo. Eu vou alentar. Eu acho que a partida de ontem decretou a eliminação do Bahia na fase de grupos. Acho que é muito cedo ainda, cara. Muito cedo ainda, cara. Não, é que esses pontos vão fazer muita falta. Não dá pra garantir que o Inter também vai somar todos os pontos no Beira-Rio, né? Pelo amor de Deus, se o Bahia tá eliminado e o Inter tá classificado? Mas é que o Inter agora vai ter 2 jogos em sequência mas então no se o Internacional empata com o Atlético Nacional, tá correndo o risco de ficar fora. É que pra mim primeiro, se tu... Acho que pelas tuas contas, nenhum time vai se classificar nesse grupo aí. Não, pra mim... Só o Nacional de Medellín. Não, pra mim se classifica Inter em primeiro e Atlético Nacional. Inclusive, antes dos jogos, o Daniel tá de prova aqui. Eu falei que o Atlético Nacional era a segunda força do grupo. Esse time do Bahia, por mais que tenha boas individualidades, pra mim não é um time sólido. Pelo contrário, é um time desequilibrado porque tem uma zaga que é inconfiável. Agora o Atlético Nacional vai exigir muito do Inter, cara. Sim. Mesmo sendo o jogo no Beira-Rio. Mas nós estamos falando time muito do forte Inter, né? Fisicamente, time com jogo de qualidade, acelera a bola sem também... às vezes, claro, ataca com velocidade, com a movimentação dos jogadores, mas também acelera o jogo com a bola. Acostumado com a passe muito rápido, assim, fez 2 gols que me chamaram a atenção em lances muito parecidos, inclusive. Tá acostumado com a Libertadores. Claro. Eu gostaria de ver, Daniel, o Inter do meio pra frente com Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick. Eu gostaria de ver esses 3 juntos, mais o Alan Patrick. Aí tu tira um atacante. Sim, não, tiraria o Wesley e Vitinho. E na frente, Carboneiro e Ener Valencia. O meu time para enfrentar o Cruzeiro e o Atlético Nacional seria esse. O meu time. Eu não gostei do Wesley no jogo ontem. Abaixo. Tá bem abaixo. Perdeu uma oportunidade no primeiro tempo também. Tinha outras oportunidades de dar o passe, né? Acabou finalizando por cima do gol. O Wesley também, depois do grande 2024 que ele teve, até é normal baixar um pouco de nível. Até vejo que pela meritocracia o Wesley não tá merecendo a titularidade, sim o Carboneiro. Que também não conseguiu entrar bem ontem pela direita, né? E outra, o Borré, aquilo que eu falei, Daniel, tu concordou comigo, o Borré parece estar com 2 toneladas nas pernas. Impressionante, pessoal. Cara. O que aconteceu com esse jogador? Foi uma decepção. Ontem, lamentável. Não, ele parece estar com o freio de mão puxado, cara. Teve um contra-ataque, ele pegou a bola na intermediária, ele tinha um campo gigantesco pela frente. Isso atrapalhou todo até atrapalhou por quê? Porque ele tá pesado. Ele não é um jogador assim. Aconteceu alguma coisa. Ele tá pesado. Ele não era pesado o ano passado.
Ele tá pesado, ele tá travado. Isso só respalda, né, Xandão, que é momento do Valência. Não, mas ontem ele confirmou na coletiva praticamente. Diga, Benfica. Não, pro Caliel assistiu hoje à tarde. Tu tem algum momento de folga à tarde? Hoje só depois das 5 horas da tarde. Tá, então assiste depois a gravação. Tá sendo apresentado o Renato agora no Flamengo, no Fluminense.